bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores e colaboradores da saúde. Hoje, especificamente, trataremos de um assunto que interessa a todos vocês que estão nos assistindo, que é a saúde do trabalhador, ou seja, a nossa saúde, com aquilo que a gente precisa se preocupar, com aquilo que a gente pode se prevenir e como promover mais saúde para nós mesmos, trabalhadores da saúde. E para tal, estamos recebendo Cecília Cleonice Ribeiro Martins, ela que é da Assessoria Técnica da Saúde do Trabalhador, junto conosco, socióloga. E aí eu já vou querer saber, né? Porque como que uma socióloga, né, veio trabalhar com a saúde do trabalhador? Então essa vai ser a minha primeira pergunta para você e seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar nesse programa falando sobre saúde do trabalhador. Dentro da sociologia existe a sociologia do trabalho. E a sociologia do trabalho discute justamente questões de processos de trabalho, adoecimentos também, tem uma outra área que trata disso. E essa foi uma área que eu me especializei também no outro momento da vida. E aí, bom, e saúde é uma área que eu sempre gostei, na verdade. E aí, saúde do trabalhador só foi juntar. Eu acho que aí eu estou aqui fazendo a minha culpa, porque aos 15 anos, na época, eu fiz o exame para saber o que eu ia ser quando eu crescer. E deu ciências sociais. Oh, que ótimo! Né? Mas aí eu resolvi ser médico. E a vida me carregou para um lado que hoje eu me sinto, às vezes, também aprendendo um pouco com a sociedade. Então, para mim é um prazer entrevistar uma socióloga, porque eu acho que tem caminhos juntos. Né? Talvez esse estudo social da sociologia, ou esse estudo da complexidade humana, a questão hoje das negociações, dos processos que a gente atravessa na vida, e tem tudo a ver com saúde, porque saúde também ganhou um termo muito amplo. Né? E quando a gente olha para a nossa casa, para a nossa Secretaria Municipal de Saúde, que hoje, com mais de 80 mil trabalhadores dentro da nossa secretaria, a gente fica imaginando o contingente de problemas que nós podemos ter. Seja pelos hábitos, os maus hábitos, às vezes do sentar, de se apropriar de uma posição, seja pelas pressões existentes, né? Afinal, nós vivemos sempre pressionados, tensionados, e isso tudo pode mexer com a saúde do trabalhador. Eu estou falando alguma besteira? Eu te pergunto. Não, de forma nenhuma. Eu vou te contar um segredinho que eu não te falei. Na verdade, eu queria ter feito medicina. Tá vendo? E acabei fazendo ciências sociais e fui por esse caminho. Porque a questão, você estava falando da sociologia, antes de colocar isso, nós lidamos com a questão das relações sociais. E assim, cada vez mais na nossa sociedade, as pessoas se relacionam pelo trabalho. O trabalho, na verdade, no desenvolvimento da raça humana, ele que socializou as pessoas. Né? Por meio do trabalho, você tem a socialização. Com relação aos adoecimentos que você estava dizendo, de fato, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir, o trabalho está envolvido na nossa vida. Então, e se ele ocupa um espaço tão grande, tantas horas de trabalho dedicada, com certeza, quando você não está satisfeito, você está incomodado com coisas, isso vai repercutindo no teu corpo, na tua mente, e com certeza os adoecimentos vão surgindo. Agora, Cecília, você está com a gente já há um bom tempo na secretaria, né? Minha pergunta, quais as principais atividades ou atividades gerenciadas pela assessoria técnica lá na saúde do trabalhador? Então, eu nesta área estou há mais ou menos 20 anos na área de saúde do trabalhador. Pouquinho tempo. E pouquinho tempo. Mas aí atuando em centros de referência de saúde do trabalhador, na região norte, ou atuando sempre na área de saúde do trabalhador, mas não na secretaria diretamente. A partir de 2013, com a nova gestão, fomos convidados a assumir a área e a partir dali nós organizamos, junto com vários setores, com as outras áreas também, porque a saúde do trabalhador ela é transversal,
ela se relaciona com a saúde da mulher, ela se relaciona com a saúde do homem, ela se relaciona com várias áreas dentro do serviço, a atenção básica. E nós organizamos uma política municipal de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a partir da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, uma das primeiras ações que nós fizemos lá foi conversar com todos os setores, conversar com o conselho, com o controle social também, conversar com os sindicatos que vieram falar conosco sobre o adoecimento dos trabalhadores públicos. E aí nós organizamos essa política municipal. E essa política municipal, ela tem assim várias propostas e metas. E eu tenho a honra de dizer que dessas metas, praticamente 50% delas já estão praticamente cumpridas, né? Mas uma dessas metas, assim, que a gente considera importante é a meta sobre educação permanente. Porque a saúde do trabalhador, ao longo da sua história, infelizmente, ela teve altos e baixos, mas assim, muito marginal, na verdade, ao sistema SUS. Funcionando de forma isolada, não integrada com a rede. Então, nós entendemos que a saúde do trabalhador, como você mesmo colocou no início do programa, da hora que você acorda, da hora que você dorme, você está lidando com questões de trabalho e processos de trabalho. Então, ela precisa estar, obviamente, nesse contexto todo, né? Então, o nosso papel lá, primeiramente, foi constituir essa política, porque ainda não tinha uma política para a área, não tinha uma política municipal, essa foi uma política que nós formulamos a partir da política nacional, que é de 2012 também, que foi formulada. E a partir daí o nosso trabalho é muito, tanto assessorar as áreas que necessitem das questões técnicas com relação à saúde do trabalhador, como os 6 centros de referência que nós temos no município de São Paulo. Eles são vinculados às coordenadorias de saúde, tem um em cada coordenadoria, mas o nosso papel é dar suporte técnico a esses 6 centros de referência que desenvolvem um trabalho especializado em saúde do trabalhador e que, por sua vez, eles têm um papel de assessorar, de acompanhar também a rede de atenção à saúde de cada região. Isso é interessante agora, principalmente falando de um programa que vocês buscam realmente a capacitação constante, né? Esse olhar de que a pessoa levanta, apesar dela estar na casa dela, ter que colocar o café da manhã para os filhos, levar a criança para a escola, mas tem que contar o tempo para chegar ao seu trabalho no momento. Todo este processo é um processo que está constantemente estressando a pessoa, tensionando a pessoa. Este olhar, eu posso dizer que hoje está presente no olhar da saúde do trabalhador? Então, este é um olhar da saúde do trabalhador. Na verdade, a saúde do trabalhador, ela foi organizada no município de São Paulo logo depois da Constituição de 88, quando foram criados os 6 centros de referência. O programa de saúde do trabalhador do município de São Paulo, ele existe já há algum tempo. Só que ele foi passando por fases e momentos diferentes. E, de fato, esse é um olhar, sim, da saúde do trabalhador, que é olhar a pessoa integralmente, porque você não adianta você olhar a pessoa, o adoecimento da pessoa no trabalho, só no trabalho, mas tudo que você tem, tudo que interage com a questão do trabalho, alimentação, habitação, educação, então tudo isso interage com o trabalho, né? Com relação à última questão que você colocou, né? Em relação a exatamente a isso, quer dizer, este é um olhar que está presente Sim, hoje. Está. Não era assim. Podemos dizer que passamos a encarar o trabalhador da mesma forma. Se ele sofrer um acidente no meio do percurso, ele está no seu horário de trabalho. Sim, o que nós estamos buscando fazer está sim no seu horário de trabalho. O que nós estamos buscando fazer com a rede de atenção à saúde, nesse curso Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção, é justamente sensibilizar todos os profissionais da rede para que eles tenham esse olhar. Porque os centros de referência, os trabalhadores que atuam nos centros de referência, que são 6, eles têm todo um trabalho já neste sentido. E o papel é ser difusor e articulador na rede. Mas a nossa preocupação é que quando um trabalhador entre dentro de um serviço de saúde,
entre dentro de uma UBS, entre dentro mesmo de um pronto-socorro, ou seja, qual for o serviço de saúde, ele sofreu um acidente, ou ele tem uma queixa, ele sente uma dor, ele sente um mal-estar, seja perguntado para ele também onde ele trabalha. Onde ele trabalha, o que ele faz. Porque a grande questão é você conseguir entender que o trabalho, o processo de trabalho também pode adoecer. Isso, é exatamente. Também pode acidentar e também pode matar. Exatamente o que a gente entende também, né? Mas isso era uma coisa assim desconexa no passado. Sim. Né? Eu percebo que a coisa está começando a integralidade, quando se fala em saúde integral do trabalhador, saúde integral da população, saúde integral, e que nós começamos a trabalhar dentro de uma rede de assistência. Isso. Né? Com a multidisciplinariedade. Quer dizer, é um momento, na minha visão, um momento muito importante que nós estamos passando. Ainda assim, quais são as principais doenças hoje que pode gerar e que pode levar a pessoa a referir ou estar relacionado com os problemas da saúde do trabalhador? Então, hoje a maior queixa das pessoas é com relação ao estresse, é com relação a questões de saúde mental. As pessoas, elas se sentem assim muito cobradas de metas, e ao mesmo tempo oprimidas por várias questões. Então hoje, e isso não é só no Brasil, né? Isso infelizmente é no mundo todo. A doença, e é uma doença ligada ao trabalho, porque o trabalho também, ele precisa ter o seu espaço. O trabalho nos persegue o tempo inteiro. Por exemplo, um celular, um tablet, nos persegue o tempo inteiro. Então você não consegue desligar a tua mente do trabalho. Então, a necessidade de você estar produtivo 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, esse apelo é muito grande. Então, isso faz com que as pessoas não consigam desligar a mente delas da produção. Então, elas precisam estar ativas o tempo inteiro. Então, essa atividade contínua e produzindo coisas, dando informações, lidando com dados, isto realmente tem feito com que as pessoas elas se sintam muito deprimidas e se sintam muito cobradas o tempo inteiro. É interessante, né? Porque a gente sabe da importância, por exemplo, do nosso sono tranquilo, de termos um processo mais tranquilo no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, não é fácil. Hoje o celular, muita gente se torna escravo desse objeto, né? Apesar de muitos brincarem nas redes sociais ou interagirem nas redes sociais, mas isso também ocupa um espaço no trabalho, não é? Então, acaba sendo um conflito realmente. Agora, como é feito o trabalho na educação permanente e na saúde do trabalhador? Como é que vocês estão inseridos nisso? Então, dentro dessa política que eu te coloquei, nós temos algumas prioridades. Uma delas é a questão da educação permanente. E nós pensamos num trabalho de educação permanente que ele fosse de maior fôlego. Então, nós estamos fazendo também, desde o ano passado, um curso de especialização em saúde trabalhadora e ecologia humana, com um curso muito bom, assim, excelente, um nível de ensino excelente. Eu também sou aluna desse curso de especialização em saúde trabalhadora e ecologia humana. Que é para poder tratar, para formar especialistas na rede. Então, esse curso, ele foi oferecido para profissionais de saúde da rede, com formação em nível universitário, para que eles pudessem discutir mais profundamente e ter uma formação mais profunda. Então, é um curso estruturante, que nós chamamos, de educação permanente. Junto com este curso, nós oferecemos esse curso Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção à Saúde, que é um curso em AD. Ele acontece no primeiro semestre, no segundo semestre. Ele é aberto para profissionais de toda a rede. Aí é profissional de nível básico, nível médio, profissional que tenha nível universitário. Ele é aberto para profissionais de várias áreas, independente do vínculo também. Então, independente se a pessoa é profissional, se é estatutário ou não, a nossa intenção é fazer com que a saúde do trabalhador se dissemine na rede. E aí nós organizamos esse curso ao trabalhador na rede de atenção também a partir de um trabalho feito pelo Centro de Referência de Santo Amaro,
Eles já tinham um curso montado de sensibilização e capacitação, apresentaram esse curso para nós, e eles tinham feito isso só na região de Santo Amaro. Nós achamos o curso muito bom e nós criamos um grupo de trabalho com 2 representantes de cada centro de referência, com a Escola Municipal de Saúde, que é a nossa grande parceira nesse curso, tanto o pessoal do Núcleo de Educação, como a distância e a própria TV, porque ele foi todo gravado aqui. E nós montamos um grupo de trabalho também com sugestões e propostas de Covisa, porque tem a parte de vigilância. E esse grupo de trabalho construiu esse Saúde do Trabalhador na rede de atenção à saúde. Então, são várias mãos trabalhando, várias cabeças pensando, e por exemplo, cada centro de referência construiu um módulo desse curso. Então, ele está dividido em 9 módulos, são 2 presenciais, um inicial e um final, e os outros módulos são todos feitos à distância, que são feitos pela TV, as pessoas no serviço, elas assistem as videoaulas, elas podem acessar pela plataforma Moodle também. Agora, o interessante que esse curso está promovendo é que, além dos alunos, as pessoas que se inscrevem dentro do serviço, no presencial inicial, que nós fazemos por região, então a semana retrasada nós tivemos o presencial da 3ª turma, que nós estamos fazendo lotado as salas, assim, até acabou sendo maior o número de alunos, nós até presentes, né? Porque assim, as pessoas estão gostando tanto pelo formato que esse curso está e pela informação que ele traz. E aí nós orientamos, tudo bem, você está fazendo o curso, mas se o seu colega, e a sua, obviamente, chefe autorizar e tiver organizado, não tiver problema com relação ao trabalho, óbvio, outras pessoas quiserem também ali assistir o vídeo, não tem problema, a televisão está ligada naquele horário, aquele aluno que está fazendo aquele curso, um colega pode assistir junto e discutir as questões de saúde do trabalhador daquele ambiente. E o que a gente vem percebendo? Várias alterações já têm acontecido dentro dos locais de trabalho em função da sensibilização desse curso. Sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências, estamos aqui com o programa Saúde em Questão e hoje nós estamos conversando com a Cecília, que é socióloga e ela está nos trazendo informações sobre saúde do trabalhador, especificamente sobre o curso de saúde do trabalhador. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, canal profissional @prefeitura.sp.gov.br é para onde você tem que mandar o seu e-mail e nós repassaremos então para a Cecília. Agora, você me deixou curioso, né? Primeiro porque eu acho que essa é a melhor forma de se aprender, no momento em que a gente não cerceia, né, exatamente a democratização de conhecimento. É claro que um curso formalizado será para aqueles que estão inscritos. Claro. Mas propiciar um momento, e a TV proporciona isso, né? Basta terem atenção que quando a gente leva a informação, como nós estamos fazendo aqui, e as pessoas começam a conversar, e é o que eu falo, eu só quero plantar uma sementinha na cabeça de cada um que passar na frente. Puxa, o que será que estavam conversando ali? Se essa pessoa tiver interesse, ela vai buscar essa informação a posteriori, seja numa outra, ou vai mandar o seu e-mail, vai perguntar aonde eu posso assistir novamente, o programa é reprisado, quando que é. Isso. Então, é isso que a gente quer atrair para que as pessoas passem a perceber que este é o momento. Quando eu trago uma convidada aqui, é para discussão, para discutir sobre o seu momento, e às vezes sobre a sua saúde, e às vezes sobre uma determinada doença, ou às vezes sobre o próprio comportamento que o trabalhador adquire dentro da sua estrutura, né? Hoje, cada vez mais, nós trabalhamos com menos salas fechadas e ambientes muito mais abertos. Isso proporciona trocas, mas também proporciona conflitos. Esses conflitos também tensionam no momento da saúde do trabalhador e de como ele se relaciona. Então, aí, eu fiquei interessado em saber que pontos, que assuntos vocês levam dentro do processo. Pois é. Então, como eu te falei, nós temos 9 módulos. O primeiro é presencial, onde são colocadas as questões mais gerais sobre a política municipal, o que é a saúde do trabalhador, centros de referência e tal. E é feito também, os alunos navegam na plataforma Moodle,
para eles conhecerem um pouco as ferramentas de como que eles vão trabalhar, porque é um curso que ele é validado, ele tem todo o final de cada módulo, ele tem um teste para o aluno fazer, ele tem um roteiro que o aluno precisa apresentar no final, então tem toda uma exigência de um curso. Né? Agora, o interessante é como ele é. São videoaulas de 15 minutos. Por exemplo, a primeira videoaula fala sobre o processo de trabalho, saúde e doença. O trabalho pode adoecer? Um processo de trabalho não adequado pode adoecer? Como que isso acontece? Fala um pouco sobre a história do trabalho, como é que surgiu o trabalho, a importância do trabalho na vida da pessoa. Então, o primeiro módulo trata um pouco disso. A categoria trabalho, né, como um determinante no processo saúde e doença. Isso é fundamental para a pessoa entender, opa, então isso é possível. E aí, esse módulo, ele já traz uma questão, eu sou um trabalhador. Os próprios profissionais de saúde dizem assim, nossa, eu me vi como um trabalhador que faço parte de um processo e que desencadeia outros processos. Então, isso é muito legal. Tudo bem, pode adoecer, mas como? E o terceiro módulo. E o terceiro módulo vai dizer quais são os riscos, né? Riscos químicos, riscos físicos, riscos ergonômicos. Então, vai falar um pouquinho de como que isso acontece. O que eu posso fazer para prevenir, para promover a minha saúde? Sempre, todos os módulos nós trabalhamos com isso. Nós dizemos o que é, como acontece e o que eu posso fazer para prevenir. Tá? E aí nós temos o módulo também, que é o módulo 4, que ele fala um pouco sobre a parte epidemiológica, que é muito importante. Quantos adoecimentos, como está a situação de adoecimento, de saúde do trabalhador no município de São Paulo. Então tem alguns dados sobre adoecimento, infelizmente, sobre óbitos, e explica um pouco essa parte epidemiológica, a importância de você trabalhar com essas informações. Que categorias adoecem mais, do que... Então, tem esse módulo também. E temos um módulo sobre doenças, aí é um módulo grande, é um mês, é um módulo maior que tem, então nós falamos sobre Lerdort, falamos sobre saúde mental e trabalho, falamos sobre a questão da perda auditiva induzida por ruído e falamos também sobre a questão de doenças pulmonares. Então, esse módulo é mais específico, é mais aprofundado na parte de doenças. Falamos sobre vigilância também, e nós dizemos tem uma frase assim, nós dizemos, o nosso papel é vigiar e cuidar. Adoeceu, acidentou, nós temos que cuidar. Só que se nós não vigiarmos os ambientes de trabalho, não acontecer as inspeções corretamente nos ambientes de trabalho, para que você mude aquele processo de trabalho, para que aquilo mude a condição de trabalho, você vai tratar a pessoa e ela vai voltar para o mesmo ambiente. Então, vai voltar a adoecer. Então, tem que tratar a pessoa, mas tem que tratar o ambiente de trabalho também. Então, esse curso discute isso. E, às vezes, são coisas muito simples que você consegue fazer. Sabe aquela história daquela torneirinha pingando, que aquilo te incomoda e que você, não, amanhã eu troco a borrachinha. E é uma borrachinha, que é uma coisa muito simples. Muitas vezes, a gente fala, é uma torneira pingando, mas às vezes você muda uma escala de plantão, às vezes você muda uma luz que está ali piscando o tempo inteiro, aquilo te provoca dor de cabeça. As mudanças, às vezes, são muito mais simples, mudanças de postura, do que se imagina. Bom, e aí nós terminamos esse curso, nós tem um módulo muito interessante também, que fala sobre a questão da saúde do trabalhador na rede de atenção. Aí o módulo fala sobre rede. Aí tem uma professora convidada que vem, que é uma professora da saúde pública, e ela fala justamente sobre isso. E nós encerramos os módulos à distância, falando sobre participação social e saúde do trabalhador e direitos trabalhistas e previdenciários. Esse é muito interessante, porque acidentou, estava em local de trabalho, foi num pronto atendimento, foi feito a CAT, a comunicação de acidente de trabalho da empresa ou do seu local de trabalho, foi feito o SINAM, então nós vamos dar todas as informações de todos os direitos. A pessoa se afastou por um problema de adoecimento do trabalho, ela tem uma estabilidade de quanto tempo? Então esse módulo, ele fala sobre isso. Então, pelo que você vê, pelo que você percebeu, esse curso ele é um curso compacto, mas ele tenta cobrir todas essas questões de uma maneira muito tranquila, porque os vídeos são bem legais. E aí eu queria fazer uma ressalva, assim, para os próprios trabalhadores,
que são técnicos dos centros de referência, que ajudaram a organizar esse curso. E para os professores, que também são técnicos de centro de referência, e tivemos essa professora convidada da saúde pública, foi um resgate do trabalho desses próprios trabalhadores. E os alunos diziam assim, nossa, a gente percebe que os profissionais que estão lá dando aula para a gente, eles falam com tanto prazer e com tanta vontade daquilo que eles estão falando, que isso nos motiva a estudar e tal. Então isso é muito legal, porque além de estar discutindo isso na rede, os próprios profissionais de saúde, eles também se sentiram felizes em estar podendo socializar o conhecimento que têm. Você sabe que eu fico muito satisfeito de você falar, quando você fala a questão do trabalhador, né? Porque independente do seu vínculo, independente do que ele está dentro da estrutura municipal de saúde. Exatamente, ele é um profissional de saúde. E como um profissional de saúde, né, esteja ele se especializando, no caso, nossos residentes, no caso, nossos profissionais contratados, terceirizados, eles são trabalhadores da saúde. Exatamente. E como tal, nós temos que ter esse olhar. Então, porque o residente também se acidenta, não é? E ele está dentro da nossa estrutura. E tem então, legislação para isso. Ele é um bolsista, ele não é um contratado, ele tem uma legislação própria para reger. E deflagrar isso, e hoje o nosso contingente de residência médica, não posso esquecer, nós temos na rede, e deveremos ter na rede em 2 anos mais de 1.000 residentes. É um universo que nós começamos pequenininho e que nos últimos 2 anos cresceu exponencialmente. Hoje temos 690 residentes, pelo menos, dentro da rede municipal de saúde. E com a pretensão de crescer para 1.000, 1.200, com certeza, nos próximos 2, 3 anos. Então, é um contingente importante, então nós temos que ter esse olhar também. Sem dúvida. Então, também eu tenho que levantar a minha... Sem dúvida. Agora, promover saúde, prevenção, promoção, tratamento, cuidado e acolhimento no retorno desse trabalhador. Isso também existe. Quer dizer, além de eu mudar o ambiente, como que eu recebo esse profissional aqui, quando ele retorna daquele acidente? Como é que ele é realocado, ele volta para a sua posição? Então, na verdade, tudo depende do problema que afastou. Tem profissionais que eles não podem retornar ao mesmo ambiente de trabalho. Porque ele está impossibilitado. Sim. Então, ele tem toda uma orientação, na verdade, a legislação prevê isso, ele tem esse direito de ser realocado para um local que ele não fique submetido àquela situação que ele estava submetida antes, tá? Agora, isso é muito variável de empresa para empresa, né? Isso é muito variável de situação para situação, né? De local. De local, isso é muito variável, infelizmente, existe lugares, infelizmente existem lugares em que este trabalhador que volta, ele acaba sofrendo de um outro problema, que é o assédio moral, que é uma outra questão, que é doença, é uma questão da saúde do trabalhador, é uma questão de saúde mental, que às vezes o trabalhador, quando ele volta para o local de trabalho, ele se sente mal, ele fica afastado, ele não consegue mais se ajustar no local, porque ele não é acolhido no local muitas vezes, embora ele tenha estabilidade. Então fica aquela história, bom, vamos ter que aturá-lo porque ele tem uma estabilidade por lei. Só que esse trabalhador acaba sendo colocado em algumas situações muito desagradáveis que o adoece de novo e às vezes ele acaba pedindo demissão, que aí é toda uma questão de assédio moral que a saúde do trabalhador também acompanha, também tem projeto para essa área. Agora, eu esqueci de colocar uma coisa que eu acho que ela é importante. Na conclusão do curso, nós entregamos para os alunos um roteiro logo no primeiro dia do curso, em que eles vão ter que apresentar um projeto no final. Sim. Então, eles precisam escolher uma atividade profissional, que pode ser até a própria atividade profissional, atividade de um colega ou de alguém que ele atenda, e ele vai falar um pouco sobre essa atividade profissional. Então, tudo aquilo que ele viu no curso, ele vai testar fazendo esse roteiro. Então, que ramo de atividade ele escolheu? Se ele escolheu a atividade do colega dele, que trabalha na sala de vacina, por exemplo, então que ramo de atividade que é?
Então ele vai identificar aquele ramo lá. Aí ele vai descrever o ambiente de trabalho, como que é a iluminação, onde que fica, como que são os móveis. Aí ele vai utilizar o que ele aprendeu na ergonomia, ele vai utilizar tudo que riscos tem naquele ambiente de trabalho. Ele vai dizer se é risco biológico, se é risco químico, o risco que é aquele. Que tipo de adoecimento podem acontecer naquele ambiente de trabalho? Aí ele vai descrever esses adoecimentos. E aí depois ele vai dizer assim, se aquele trabalhador fosse atendido com uma queixa lá no seu serviço de saúde, como que seria o acolhimento desse trabalhador? O que você perguntaria para ele? E aí entra, além disso, como que seria o acolhimento, como que seria o encaminhamento e como que seria o fluxo desse trabalhador com relação ao centro de referência e com relação às outras áreas. E é muito interessante porque quando eles fazem esse roteiro, você vai percebendo tudo que nós tratamos no curso está presente nesse roteiro, né? E aí nós temos também 2 fóruns, não falei isso aí, que ele é muito importante, e esses fóruns nos abriu o olhar para outros 2 cursos que nós estamos desenvolvendo agora, vamos começar a fazer agora, que também é EAD. No 4º módulo nós abrimos um fórum e no 7º também. E aí os alunos conversam entre si na plataforma, conversam com o tutor sobre uma pergunta disparadora que nós fazemos lá, obviamente que tem a ver com o tema que nós estamos tratando ali. E aí é feita toda uma discussão, e aí é o momento da discussão mesmo, virtualmente. E depois esses fóruns, tanto o primeiro como o segundo, eles são sistematizados com as questões principais que apareceram de temática nesses fóruns, isso para o município todo. Porque como eu coloquei, cada região, hoje nós estamos com cerca de 100, era 70 no começo, aí tivemos que abrir um pouco, porque as pessoas vão. Então, tem turmas que tem 100 e poucas pessoas, que são turmas virtuais, né? E os temas, assim, são bem legais e tal, mas de forma geral na cidade, depois nós juntamos todos esses temas. E aí o que saiu, que eles mais colocaram nos fóruns? A questão de saúde mental e trabalho, que eles conseguem identificar das pessoas que chegam dentro dos serviços com as queixas e dele mesmo. E com relação ao próprio trabalho, eles falam de uma política municipal de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, de saúde para os trabalhadores do SUS. Eles falam também dessa questão do quanto que é importante esse tipo de informação ter chegado neles. E aí é quando tem as mudanças. E tem uma fala, por exemplo, de uma enfermeira que ela falou assim, olha, depois que eu fiz esse curso, o meu grupo de gestante nunca mais será o mesmo. Ela diz assim, antes eu olhava para a gestante e falava mãe, 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 mãe. Agora eu olho e falo mãe trabalhadora. Cecília, essa mãe trabalha no ambiente de trabalho. Olha que interessante. Esse é o reflexo que a gente espera dentro de um processo, dentro de um curso. Felizmente nós estamos encerrando o nosso programa, mas eu gostaria muito de continuar esse bate-papo, principalmente para saber resultados. E quem sabe a gente volta a conversar aqui sobre resultados. Nós vamos fazer um encontro com as 3 turmas no final do ano, trazendo esses resultados. Ótimo. Encerramos mais um programa Saúde em Questão, um programa que está aí para vocês compartilharem e, principalmente, se ficou alguma dúvida, canal profissional@prefeitura.sp.gov.br. Receberemos, passaremos para a Cecília e tenho certeza que nós vamos colher vários frutos dessa conversa que nós tivemos agora. Até o próximo programa.